Oi gente, eu sou a Gabi, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal do Gabriela Investe, onde falaremos sobre investimentos, planejamento financeiro, como se preparar para uma boa aposentadoria, né? Viver de renda, uma liberdade financeira, e eu quero mostrar muito dessa minha jornada aqui também. Eu sou consultora de finanças pessoais, né? Ajudo outras pessoas a se organizarem financeiramente, mas aqui também eu quero dar muitas dicas de como a gente lidar melhor com o dinheiro e também mostrar principalmente a minha jornada, a tão sonhada liberdade financeira, esse grande objetivo que eu tenho. Se você não me acompanha lá no Instagram, você tá perdendo, porque eu mostro muito desse meu dia a dia pra vocês. Não deixe de acompanhar lá. Estamos tendo uma série aqui sobre montando uma carteira de investimentos do zero até os 100 mil, então não deixem de acompanhar. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Não deixe de curtir, de compartilhar com alguém que gosta muito desse conteúdo de investimentos, de finanças, controle financeiro. Vai vir muita novidade aqui. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como montar um orçamento simples e prático. Então, se você tem dificuldade de fazer um orçamento, esse vídeo é perfeito para você. Gastar dinheiro é muito bom e gastar bem o dinheiro, porque existe uma diferença aí. Gastar bem o dinheiro não é gastar tudo, não é gastar com consumismo. Então, se você gasta por impulso, não consegue controlar e você tem sempre, né, vive naquele excesso de compras e compras, você não tá gastando bem o seu dinheiro. Gastar bem o dinheiro é você ter consciência dos seus gastos, das suas despesas, do porquê você tá comprando aquilo. Então tem uma diferença aí, hein, entre você gastar dinheiro e gastar bem o seu dinheiro. Então, antes da gente falar sobre como montar um orçamento aqui, eu quero que você tenha essa consciência financeira, tá? E esse orçamento, ele consiste basicamente em separar os seus gastos em 3 categorias. Ele é muito simples, inclusive eu uso esse orçamento, então eu queria passar muito para vocês, porque se você tá bem no início dessa organização financeira, vai fazer muito sentido para você. E esse método é o 50-30-20, é um método super simples que vai te ajudar muito a controlar suas despesas e também alinhar os seus gastos aos seus objetivos. Então, se você até hoje não conseguiu fazer um orçamento, montar e usar um método que realmente vai funcionar para você, esse vai ser perfeito. Começando pela categoria número 1, que são as despesas essenciais, que seria 50% das suas despesas. O que são despesas essenciais? São aquelas que nós não vivemos sem. Moradia, alimentação, transporte, tudo isso entra nessa categoria, né? Educação dos filhos, porque são coisas essenciais que nós precisamos muito no dia a dia. Essa categoria eu sempre falo que a gente entende como despesas fixas, né? A gente não consegue alterar muito os valores. E vindo já para a categoria número 2, que seriam estilo de vida, né? Que são aquelas despesas mais variáveis, salão de beleza, academia, viajar, comer fora, todas essas despesas entram nessa categoria e seria 30% do seu orçamento. E aqui, gente, é onde tem o maior ralo financeiro, porque são aquelas despesas pequenas que a gente não dá nada, que acha que não é muita coisa, porque nas despesas essenciais são os valores mais altos, né, normalmente, que são aluguel, despesa com algum carro, condomínio, escola, então são valores maiores mesmo. E quando a gente vem para a categoria de estilo de vida, são valores pequenos, mas eles somando junto, né, dá uma diferença gigante e às vezes superam as despesas essenciais. Então você precisa ficar ligado. Se eu puder dar uma dica aqui para você sobre como você se organizar e dicas também de como controlar as despesas, eu vou pedir para você olhar diretamente no estilo de vida, porque é aonde vai ter o maior ralo ali, é onde a gente consegue perder a mão facilmente nas despesas. Então, na categoria estilo de vida, né, nesse método aqui do 50-30-20, seriam 30% do seu orçamento hoje. E pulando para a terceira categoria, de 20%, seriam restante, né, dos 100% seriam sobre investimento. E aqui quero abrir um leque gigante, porque não quero só mencionar a questão de investimentos em bolsa de valores, títulos públicos, mas também reserva de emergência, aposentadoria, né? Se você quer comprar, tem alguns objetivos de médio, curto, longo prazo, você pode inserir também nessa categoria. E aproveitando para destacar também, gente, que esse método aqui não é para ser engessado. Então, nossa, eu só posso gastar 50, 30, 20, né? Você pode fazer
fazer algumas alterações. Prova disso é que eu uso esse método atualmente e eu tenho algumas mudanças em relação à porcentagem em cada categoria. Não fiquem engessados nisso, realmente é para você adaptar o seu estilo de vida ao seu momento atual. Então, se você hoje, por exemplo, está começando a se organizar e o seu orçamento está muito apertado, então você vai ter que começar a mexer nesse orçamento. Então, comece listando primeiro essas despesas em cada categoria, porque aí sim você vai ter uma visão melhor, né, uma clareza do que está acontecendo, para onde o seu dinheiro está indo. Se você tem esse sentimento de Gabi, não sei para onde o dinheiro está indo, não tenho noção, era para ter sobrado, já aconteceu isso com você, por exemplo, terminar de pagar a faculdade e era para estar sobrando esse dinheiro e você não sabe para onde está indo? Simplesmente você acabou fazendo outra conta, acabou gastando um pouco a mais, o seu cérebro já sabia, já entendeu que era para sobrar alguma coisa e você já fez com que gastasse mais. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então comece listando as suas despesas, comece colocando cada categoria, né, dessas três e comece inserindo as despesas em cada uma delas. Isso vai trazer clareza para você. E aí, se você observar que, poxa, tô extrapolando em alguma categoria aqui, dá para você mexer. Então, isso que é o legal. O legal de você inserir e ter um controle financeiro é justamente por isso. Você vai ter clareza e vai começar a enxergar. Poxa, tô gastando mais com isso, dá para eu dar uma ajustada aqui. Então, é o que eu super recomendo. Inclusive, esses dias lá no Instagram, eu mostrei um pouco do meu orçamento pessoal usando esse método de 50, 30, 20, mas como eu falei pra vocês, eu me adaptei ao meu estilo de vida hoje e que eu entendo, né, como uma boa estratégia para eu chegar ao meu grande objetivo. Então você pode fazer as pequenas adaptações, mas comece mesmo listando, tendo clareza e aí você começa ajustando. Inclusive, se você vê que tá muito apertado, você vai justamente na categoria que é onde vai estar o maior problema, eu tenho certeza, no estilo de vida e começa a colocar alguns limites. Então, se você gasta muito com pedir comida fora, comer fora, começa colocando um limite. Por mês eu tenho que gastar R$200, então eu sei que é 50 por semana. Toda semana, por exemplo, eu vou no salão, então eu vou começar a ir 2 vezes por mês, entende? Então, vai colocando alguns limites nessas despesas. Porque se você tá com ele muito apertado, esse vai ser um método que vai te ajudar a de repente dar uma amenizada e a cortar um pouco dos gastos, tá? Mas lembre-se sempre, gente, que a gente sempre vai precisar fazer esse rebalanceamento. Então todo mês comece olhando, fazendo uma projeção para o próximo mês, né? Começa colocando cada valor lá, o aluguel é esse, o condomínio é esse, a parcela do carro é essa, o seguro, e aí você vai também para restaurante, tô gastando isso, supermercado, tô gastando isso, e aí começa a colocar alguns limites. E principalmente que se você está no início dessa sua jornada na organização financeira, você precisa ganhar mais. Então você precisa começar a trazer um equilíbrio no seu orçamento. Então, se você não tem uma reserva de emergência, prioriza isso, a formação da sua reserva de emergência. Então, antes de qualquer meta, objetivo que você tiver, cria sua reserva de emergência. Então, você vai precisar mexer em alguns pontos justamente para concentrar, porque se você está organizando agora, às vezes vai ser difícil você tirar 20%. Então, por isso, eu sempre falo, não fiquem presos, engessados a esse método. De repente você pode colocar 5% só hoje na categoria investimentos, porque o seu orçamento lá em cima, nos essenciais e no estilo de vida, tá muito apertado já. Então, até você começar ajustando, você vai automaticamente poupar um pouco menos. Tudo bem, sabe? No início é assim mesmo, mas tenham em mente que vocês vão precisar sim colocar alguns limites. Isso vai ajudar muito vocês no controle. Isso é o que eu faço hoje. Eu sempre tô olhando o meu controle, ajustando mês a mês no que eu posso mexer. Esse mês eu gastei mais com isso, esse mês eu posso dar uma segurada ali. Então é isso, a gente tá observando sempre. A pior coisa é quando a gente não tem muita noção do que tá acontecendo, para onde o dinheiro tá indo, aquela sensação de que, poxa, era para ter sobrado, ou na minha cabeça, pelas minhas contas, era para sobrar e não tá sobrando. Por quê? O orçamento ele vai te ajudar muito. E se você quer um incentivo ainda maior para controlar, para começar a usar esse método do 50, 30, 20, eu vou deixar uma planilha aqui gratuita para vocês que eu disponibilizei, que é a
planilha que eu tô usando hoje para controlar as minhas despesas. Como eu falei para vocês, porque ano passado eu fiz todo esse controle no papel. Então, na hora de fechar, eu vi a dificuldade que é. Então, uma planilha, gente, nessas horas ajuda demais. Se você quer um incentivo para começar, já tem uma planilha aqui embaixo para você baixar gratuitamente. É super simples, gente, bem simples. É mais para você acompanhar as suas despesas semana após semana e todo mês você dá uma gerenciada nessa questão das categorias, tá? Mas não deixem de fazer isso. Vai trazer muita confiança para você, organização, aquele sentimento, sabe, de orgulho, de paz. Eu até mencionei isso lá no Instagram e sempre falo isso para as minhas clientes, que esse processo de organização financeira, você ir ajustando, montando o seu orçamento, o seu planejamento financeiro precisa ser prazeroso. E eu sei que nesse início pode ser um pouco mais chatinho porque a gente tá começando a organizar. Então pensa que você pegou um quarto todo bagunçado e até você começar a dobrar todas as roupas, colocar cada coisa em lugar, é meio chato, né? Mas depois, quando você vai vendo o resultado, isso faz muita diferença, te dá aquele gás a mais, te dá mais energia e te dá prazer também de saber que, poxa, eu estou fazendo isso e tá trazendo resultado. Tenho certeza que se você colocar em prática e começar a usar esse método do 50, 30, 20, vai fazer diferença, vai trazer resultado. E não se esqueçam, tá? Mais do que usar o método, é você mesmo ir olhando mês a mês, semana após semana, o seu controle financeiro. Seja por planilha, por aplicativo ou no papel mesmo, papel e caneta, não importa, tá? O método que você vai usar aqui para controlar essas despesas, mas façam algum. Se você tem mais facilidade com um deles, aproveite e use esse, porque você precisa trazer constância nesse momento de organização. Então, se você se identificar com o método, pega esse e vai embora, que vai ser sucesso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vai ter muito vídeo ainda por aqui. Toda semana vai ter vídeo novo e mais a série Montando uma Carteira do Zero, tá? Então já ativem o sininho para não perder nada. Se vocês não conheciam esse método, me conta aqui, tá, nos comentários, e me conta aqui também se você já conhecia esse método do 50, 30, 20 ou nunca tinha ouvido falar. Eu vou querer muito saber. E é isso, não deixem de me acompanhar aqui e nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!